Teta Kitty, body chambai, body chambai, espinha terra, body chambai, salvanha mãe, oh mar, oh mar. Cesária Évora é o título do documentário que nos permite entrar na intimidade da diva dos pés descalços. Realizado por Ana Sofia Fonseca, o filme que nos dá a conhecer a mulher que é a grande referência da música de Cabo Verde deve chegar às salas de cinema portuguesas durante a rentrée. Para contar a história de lutas e sucessos da artista cabo-verdiana, a realizadora Ana Sofia Fonseca usou gravações inéditas, imagens de arquivo e testemunhos. Cesária Évora tem integrado a programação de alguns dos mais importantes festivais de cinema a nível mundial. Por exemplo, a primeira apresentação aconteceu nos Estados Unidos da América, no festival South by Southwest. No Brasil, fez parte do programa do festival É Tudo Verdade. E em Portugal, teve a primeira apresentação no festival Índia Lisboa, onde ganhou o Prémio do Público Longa-Metragem. A RFI aproveitou a presença da realizadora no Índia Lisboa para levantar o véu do documentário Cesária Évora. Ana Sofia Fonseca começa por revelar que a ideia para realizar o filme surgiu em Cabo Verde, poucos dias depois de Cesária Évora falecer. São Vicente, pequenino, vamos abraçar, me acredito. Acho que esta ideia é já uma ideia antiga. A primeira vez que eu pensei alguém tem de fazer um filme sobre a Cesária Évora aconteceu dias depois do funeral da Cesária. Eu lembro-me de estar em São Vicente, à porta de casa, e ver as pessoas a passar e ver tanta tristeza e tanta orfandade naqueles olhares que pensei, alguém tem de fazer um filme sobre esta mulher, porque é realmente uma história incrível e inspiradora. Os anos passaram, na altura eu nunca imaginei que pudesse vir a ser eu a fazer. Os anos foram passando, a ideia foi ganhando forma, cor, e em 2017 eu estava novamente em São Vicente, quando me falam que o próximo Carnaval, é preciso dizer que São Vicente vive o Carnaval quase como o Rio de Janeiro. Aliás, a Cesária canta uma música muito conhecida, que é mesmo São Vicente é um Brasilinho. E falaram-me que no Carnaval seguinte, uma das escolas de samba iria ter como tema do desfile uma homenagem a Cesária Évora. E eu lembro-me que nesse momento percebi, eu não vou continuar a adiar esta ideia ou este sonho, esta vontade. Às vezes nós vamos adiando as coisas que queremos realmente fazer. Era o que eu andava a fazer e acabei por começar a trabalhar no assunto. E começou a trabalhar no assunto partindo para um guião. Como é que foi? Eu sabia que queria conhecer melhor. Eu conhecia bem a voz, conhecia bem o trabalho, eu queria conhecer melhor a mulher, porque acredito que a voz da Cesária é o retrato da vida dela. Mas na altura, o filme deu muitas voltas, como é óbvio, na altura o que eu fiz foi preparar terreno, preparar as coisas para partir para uma reperagem. E durante a reperagem ouvimos muitas pessoas, falámos com muita gente, filmámos muita coisa, só para perceber melhor a história e para me deixar embalar pela história e daí escolher um ângulo de abordagem. Qual é a história que procurou contar então com este documentário? A história foi crescendo e foi-se moldando ela própria. Nós percebemos logo que era importante ter arquivo. Eu queria estar e queria que quem visse o filme estivesse com a Cesária, que conseguisse perceber o seu sentido de humor, conseguisse perceber os seus pensamentos, os seus silêncios, que visse para além do que aquela mulher mostrava no palco. E para isso era preciso estar com ela. E para estar com ela precisávamos de arquivos. Então iniciámos uma busca enorme de material de arquivo em diferentes países, com muita gente diferente, para tentar estar com a Cesária e conhecer melhor a Cesária. Depois, à medida que fomos conseguindo o arquivo, o filme foi-se desenvolvendo e a estrutura foi-se criando naturalmente. Claro que houve aqui um grande trabalho de criação de estrutura, não é? É preciso fazer o puzzle, é preciso ter um guião, é preciso saber o que é que se vai contar. Mas eu dei sempre muita primazia à história, perceber a protagonista, e mesmo quando fomos filmar a Cabo Verde, porque o filme não é só arquivo, nós fomos filmar a Cabo Verde, mais do que uma vez, e mesmo durante a filmagem houve sempre um cuidado de ser coerente com a nossa personagem, ou seja, com a Cesária. Por exemplo, nas imagens atuais, tentar que a câmara estivesse sempre ao nível do olhar das pessoas, tal como a Cesária olhava para toda a gente da mesma forma, sem fazer distinção entre seja quem for, não é? Para ela toda a gente era igual. E eu acho isso muito bonito, muito importante. E tentámos que a câmara tivesse a mesma abordagem que a Cesária teve ao longo da vida. É um exemplo. É um filme que tem essencialmente material de arquivo e depois tem depoimentos.
Este é um filme que tem bastante arquivo, mas tem também imagens atuais, porque eu achei fundamental dar São Vicente, este São Vicente que se mantém igual e constante ao longo das décadas e que é a ilha da Cesária. E eu acredito que a sua ilha, que São Vicente, é muito mais, eu costumo dizer que é muito mais do que o chão que ela pisa, é o ar que ela respira. E para perceber a Cesária é preciso entender Cabo Verde e é preciso entender, sobretudo, São Vicente e o Mindelo. Tem bastantes testemunhos, nós tentámos não nos perder, toda a gente tem uma boa história para contar sobre a Cesária, tentámos não ter uma proliferação de testemunhos, mas escolher personagens-chave que nos ajudassem a caracterizar momentos ou características realmente marcantes na Cesária. E uma decisão que eu tive desde o início é que o filme era sobre a Cesária. Sobre ela enquanto mulher, enquanto artista, e não tanto sobre as pessoas à sua volta. São Vicente tem músicos incríveis, compositores incríveis, mas se fôssemos contar um bocadinho a história de todos e a sua relação com a Cesária, perdíamos o foco, que é realmente dar uma vez mais palco à Cesária e à sua história enquanto mulher, enquanto pessoa e enquanto mulher com um papel muito importante na vida de quem a rodeia. O filme, então, tem testemunhos, mas lá está, como havia esta decisão do filme ser sobre a Cesária, nós não temos o que se chama talking heads, ou seja, não temos planos de entrevista, se assim quiser. Na minha alma um vazio, dor, tristeza profunda, com chão verdade nesse mundo, uma vida é só vida. Ana Sofia Fonseca não teve a hipótese de conhecer a Cesária. O que é que fazer este filme lhe permitiu conhecer, ou como é que lhe permitiu conhecer a Cesária? Eu não conhecia a Cesária pessoalmente e este filme foi um passaporte para a intimidade da Cesária. Permitiu-me fazer coisas que eu nunca tinha feito antes. Eu tinha ido a muitos concertos da Cesária, mas eu nunca tinha estado num camarim com a Cesária. Eu ouvia milhares de histórias da Cesária, mas não passavam, eram histórias sobre a Cesária. Eu nunca tinha estado em casa dela, com ela. Este filme permitiu-me isso tudo, porque eu vi horas e horas sem fim de imagens de arquivo, permitiu-me estar com ela de uma forma muito próxima. Muitas destas imagens tinham sido feitas sem qualquer objetivo de serem mostradas por pessoas que lhe eram muito próximas e, portanto, são imagens um bocadinho sem filtros. E isso fez-me sentir quase como se a conhecesse. Hoje sinto que a conheço muito bem, quase como se tivéssemos tido uma relação de facto, o que é curioso, mas foram 5 anos de muita proximidade diária. Para quem ainda não teve hipótese de ver o filme, o que é que pode esperar deste filme? Este filme é um mergulho à intimidade de Cesária Évora. Eu acho que descobrir a mulher é caminho para perceber melhor a artista. Esta é uma história inspiradora e acho que vivemos tempos tão conturbados que é importante dar voz a histórias que nos fazem pensar o mundo à nossa volta, que nos fazem pensar em preconceitos. A Cesária é uma mulher que nasce com muitos preconceitos colados à pele. Mulher, negra, pobre, colonizada, e que quer dizer, e que a vida lhe traz outros, porque já não é propriamente jovem, não tem a beleza própria das capas de revista, quando consegue ter sucesso. E é uma mulher que, não sabendo ou não conhecendo expressões como empoderamento feminino, por exemplo, que no seu dia-a-dia, na sua forma de viver, a sua forma de viver era uma forma de luta contra preconceitos. E eu acho isso muito interessante. Este filme é uma visão sobre a Cesária, é uma ida à sua intimidade que nos permite conhecê-la melhor, creio. Este filme é um documentário sobre a Cesária, onde, obviamente, há música. A Cesária conquistou o mundo inteiro a cantar numa língua que a esmagadora maioria das pessoas não conhece, que é crioulo. E aí as pessoas emocionavam-se ao ouvir a sua voz e trauteavam as suas canções sem perceber a letra. Então no filme nós optámos por não legendar nenhuma canção, a acreditar que muitas vezes o sentimento dispensa tradução ou legendagem. No filme temos várias músicas, umas porque estavam nos arquivos, a Cesária a ensaiar, a gravar, outras porque são músicas fundamentais na carreira da Cesária, que ela interpretou de uma forma com tanto sucesso que se tornaram mundialmente conhecidas. É o caso, por exemplo, do tema Saudade, que eu acho que é muito interessante porque nós víamos nos concertos as pessoas a vibrarem com aquela música e eu falei com muita gente e mesmo músicos que não sabiam muito bem sobre o que era a letra. E aquela letra é muito mais do que uma história de amor. É uma letra que retrata um período muito difícil da história dos cabo-verdianos, que foi no século XX, quando iam para as roças de São Tomé trabalhar num regime de quase escravatura.
E a Cesária sabia o que cantava. Era uma mulher muito mais informada do que muitas vezes poderia parecer. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau. O filme começou por ser apresentado no festival South by Southwest, depois teve também no outro grande festival brasileiro, É Tudo Verdade, agora no Indie Lisboa. Quais são os próximos passos deste filme? Neste momento está no Indie Lisboa e está na Coreia do Sul, em Jeonju, no Festival de Jeonju. Dentro de dias vai estar no Doc Munich e esperemos que chegue a mais sítios, a mais pessoas e que a história da Cesária possa chegar ao maior número possível de pessoas. E quando é que está nas salas de cinema? Há previsão? Em princípio, em Portugal, estará nas salas de cinema na rentrée. E em Cabo Verde? Isso é um desejo que eu trago comigo há bastante tempo, acho que desde que comecei a pensar o filme. Eu gostava muito que o filme estreasse em São Vicente, claro está, de forma gratuita, na rua, para toda a gente poder assistir e que depois pudesse percorrer as várias ilhas de Cabo Verde. Acho que a Cesária é do povo e, portanto, eu gostaria muito que o povo tivesse acesso ao filme. Ouvimos Ana Sofia Fonseca, realizadora do documentário Cesária Évora. De Lisboa, Luís Guita para RFI. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Inclau.